E aí, meus amigos, o que esperar do Coringão nesse Campeonato Brasileiro? E a gente vai ter que analisar passo a passo, jogo a jogo. Por exemplo, no jogo de hoje aconteceu algumas circunstâncias que a gente talvez não poderia prever, como a escalação de um time reserva, mas por conta do título, né, que veio na quinta-feira, numa quinta-feira às 9h35. Jogo tarde, era normal que o time fosse comemorar, realmente tivesse aquela ressaca do título, que é super normal, dá para entender, que a gente fosse com o time reserva para essa partida fora de casa, no domingo já, pô, jogo na quinta, título, jogo do título na quinta, jogo já da estreia no domingo, fora de casa na Bahia, contra um time ajeitado sim do Bahia, que pô, foi campeão estadual também. Atualmente é o líder da Lampions League, lá do grupo deles, lá, é grupo A e B, se eu não me engano, né? O Vitória é líder de um, o Bahia é líder do outro, e o Bahia ganhou do Vitória na final do Campeonato Estadual. O Bahia é SAF, tem bom investimento, esqueça aquele Bahia inocente aí de alguns anos atrás, onde era mais acessível ganhar dos caras lá, aqui. Agora o time é sim mais ajeitado, tem mais aporte, mas nada justifica o que aconteceu ali após a expulsão do Bahia, onde o Corinthians precisava ser muito mais ativo. E isso a gente já vai falar logo ali na frente. Vamos lá, tem duas óticas para analisar nesse jogo. O empate seria sim um bom resultado diante desses fatos que eu acabei de mencionar aqui, porém o time, apesar de ter bons nomes ali dentro desses 11 iniciais, ele vira um catado que não consegue se impor no jogo. E o primeiro tempo tá aí para esfregar isso na nossa cara. Tecnicamente, muito mal o Ángel Romero. Beleza, vão falar, mas ele fez um golaço ali que estava impedido, uma pena. A gente vai falar também do gol do Ángel Romero que foi anulado, mas vamos analisar friamente, ele errou absolutamente tudo antes disso acontecer. E não foi apenas o Romero, não. Eu sou um defensor, gosto muito do Romero, mas nesse jogo a gente tá aqui para analisar jogo a jogo. Nesse jogo tava mal, tava tecnicamente muito abaixo do que a gente espera. E pô, eu não gosto de ficar falando aqui individualmente de cara por cara, mas o Léo Maná é muito fraco. Muito juvenil, ofensivamente, defensivamente. Cara, não tem como. O próprio Jacaré, que teve uma oportunidade de mostrar as suas valias, a sua importância dentro do Campeonato Paulista, já demonstrou ter uma inteligência muito maior para jogar no profissional do que o Léo Maná. Espera, inclusive, mais oportunidades para o Jacaré. Doideira, né, falar isso, mas espero sim mais oportunidades para o Jacaré na lateral direita assim que o Mateuzinho não estiver mais disponível. Como, por exemplo, numa circunstância igual a essa, onde a gente precisava dar um descanso para os titulares devido a um curto espaço de tempo entre os jogos. Aí beleza, eu não quero falar de individualmente, mas tem que citar também que o Hugo vai mal, o Alex Santana também não é o mesmo, desde que aconteceu aquela lesão com o cara lá em 2024. Ele vinha bem assim que estreou pelo Corinthians, ele já chegou chegando, vestindo a camisa, arrumou o nosso meio de campo quando estava uma bagunça completa, antes inclusive daquela arrancada que a gente teve. Depois se lesionou e a gente não conseguiu ver mais a versão prime do Alex Santana. Cara, quando esses reservas têm a oportunidade de fazer algo positivo para mostrar o seu valor e colocar uma leve pulga ali atrás da orelha do Vampirão para que eles possam ser uma solução para o time titular, a gente simplesmente não vê isso. Realmente o nosso time titular, nossos 11 iniciais são bons, são qualificados, a gente tem um time titular forte, porém nosso elenco é muito limitado se a gente for ver diversas peças. E a gente pode sim, deve reforçar esse elenco no meio do ano aí, mas isso a gente já vai falar logo ali na frente também. Já falei sim que o Bahia é um bom time, é campeão estadual, tá lá bem no campeonato regional também, depois que virou SAF é competitivo, mas a partir do momento que o Bahia, meus amigos, toma vermelho, Everton Ribeiro sai de campo, o Corinthians obrigatoriamente tem de jogar muito mais. Aí o Vampirão coloca outros jogadores a campo também, via Angileri, que no lugar do Hugo, que é um acréscimo essencial para o time começar a evoluir. Vem Igor Coronado também, que pô, Igor Coronado, vamos meu garotinho. A gente precisa de uma boa solução quando a gente não tem o Rodrigo Garro, ou até mesmo para que coloque o Rodrigo Garro em apuros para conseguir elevar a qualidade de vocês.
tendo essa briga saudável para ver quem que seria o nosso grande meio de criação. Mas o Igor Coronado, infelizmente, já se passou aí um bom tempo, mais de ano, e a gente não conseguiu ver ainda o Igor Coronado que todo mundo espera e todo mundo sabe que pode render e vingar aqui no Corinthians. Vamos, Igor Coronado. Eu sei que lesões ele não é capaz de controlar, ninguém é capaz de controlar uma lesão. Mas vamos aproveitar esses minutos. Ó, a gente teve um início do Campeonato Paulista que a gente esperava mais dele também, a gente não conseguiu ver. Aí veio a lesão, beleza, novamente. Mas, pô, a torcida também quer ver quando você esteja em campo que você consiga retornar. Não tem como. E principalmente recebendo bom salário também, a gente tem que ser igualmente colocado as críticas em cima dele. Amigos, tanto que, vamos lá, vamos falar do gol anulado agora do Angel Romero. A gente esperava o Corinthians mais superior após a expulsão, né, do Bahia, só que a gente acabou vendo, na verdade, um jogo parelho. Aí parecia que agora, a partir do momento que o Bahia estava com um a menos, agora que parecia que estava um 11 contra 11, porque o Bahia mesmo, estando com um a menos, conseguia ainda subir o ataque, tanto que essa jogada mais perigosa, que inclusive saiu o gol do Romero, foi uma jogada contra-ataque. Olha só, onde o Bahia estava no ataque, o Corinthians conseguiu no lançamento uma bola esticada, uma excelente bola esticada para o Thales Magno, que sem querer acabou sobrando ali pro Romero na entrada da área, que bateu lindamente de canhota. Aí sim, um lance técnico perfeito, chapada de canhotinha no ângulo, inclusive ó, no mesmo ângulo, no mesmo gol que ele fez ano passado na vitória de 1-0 contra o Bahia, onde na verdade foi o lançamento do Yuri Alberto, que o Romero cortou para a esquerda, deu de canhotinha, acertou o ângulo, seria mais um desse do Romero. Uma pena, né, que daí viria inclusive para equilibrar a performance ruim que ele estava no jogo até o momento para fazer esse gol, mas como foi invalidado, nota ruim pro Romero nesse jogo. Mais coisas aqui que eu até deixei anotado pra gente não esquecer. Ah, cara, depois disso ainda a gente teve o lance do gol, né? Até que enfim o espanhol desencantou. Bom cruzamento do Bidon, tem que deixar aqui anotado também em relação a isso, porque o Bidon era nosso titular no meio-campo ano passado, só que veio perdendo em posição, né? Por conta do que o Martínez consegue entregar no nosso meio de campo, que ele consegue atacar agora muito bem, surpreendentemente, e ele consegue também preencher espaços vazios e defender. Ele consegue ser onipresente, é bem da verdade, coisa que o Bidon não consegue entregar, essa disposição que o Martínez entrega, e acabou perdendo a posição. Mas individualmente, tecnicamente, o Bidon é muito bom e conseguiu dar essa assistência excelente pro Héctor Hernandes, aí o nosso Pedro Raul que habla, fazia o seu primeiro gol. Excelente, né, cara? Tomara que ele deslanche, a gente precisa de um atacante com as características do espanhol. Não temos, a gente tinha dois, o Pedro Raul e o Héctor Hernandes, mas nenhum conseguia desempenhar bom futebol. Até porque o Corinthians não joga de uma forma que os dois se sobrepõem ali, né, em relação ao time adversário, se destaquem também, porque o Corinthians não consegue fazer tantas jogadas de linha de fundo para fazer esse cruzamento para a área, que é o que beneficia o estilo de jogo dos dois. Aquele centroavante mais pivôzão, que briga por cima, que consegue trombar com os caras lá em cima para fazer o gol que ele fez justamente hoje contra o Bahia. Lembra lá no início que eu falei que a gente tinha duas óticas para analisar esse jogo de estreia no Brasileirão, né? A primeira em relação ao resultado, que foi bom, e a segunda em relação ao desempenho individual de muitos jogadores reservas, que aí realmente foi ruim. Dá pra gente melhorar, meus amigos. Não é terra arrasada, pelo amor de Deus, longe disso. Vamos acalmar os ânimos, estreia apenas, dá pra entender porquê do time reserva, dá pra entender que esse time não conseguiu bater de frente contra o time titular do Bahia, que é um bom time sim, mas também dá pra melhorar muito. Dá para buscar mais opções para reforçar o time no meio de campo, nessa janela de contratações que vai vir logo em breve. Dá para dar mais chances, por exemplo, inclusive para jogadores que estão com menos nome, por exemplo, o próprio Jacaré, colocar mais vezes para jogar do que o Léo Maná, que a gente já viu, já insistiu. Pô, coloca para rodar, empresta para um time aí e depois vê se o cara conseguiu evoluir e dar conta de vestir a camisa do Corinthians. Pelo menos essa é a minha humilde opinião. Ou seja, dá para evoluir. Mas no modo geral, num contexto geral, devido a tudo o que aconteceu aí nesses últimos dias, o nosso time reserva, enfim, um ponto, meus amigos, está excelente para o começo da caminhada no Brasileirão. A gente tem que sempre fazer aquele cálculo, inclusive vou até fazer um vídeo aqui para a gente ver mais ou menos, para ir colocando mini metas
pra gente ir entendendo se a gente tá bem ou não, baseado aí de acordo com as metas que a gente pode querer atingir, as posições que a gente quer atingir no final do campeonato. Porque às vezes fica muito distante imaginar tantos jogos assim, 38 jogos pra gente disputar, a gente fica imaginando, pô, agora a gente tá indo bem ou não tá indo mal quando tem 3, 4, 5 partidas. Eu vou fazer um vídeo aqui, quantos pontos que a gente tem que ir estando, pô, na quinta rodada, quantos pontos que a gente tem que estar pra ser campeão ou pra estar no G4. Pelo menos o G4, eu acho que o Corinthians deve focar esse ano pra estar lá em cima, brigando no Campeonato Brasileiro, porque daí, estando bem posicionado lá na frente, lá em cima, com um campeonato bem avançado, a gente consegue dar aquele sprint pra buscar o título. A gente sempre tem que estar mirando pelo menos o G4 para lá no final do campeonato a gente ter essa possibilidade. E baseado nisso que eu posso fazer esse vídeo para a gente ir vendo se dentro da pontuação a gente está de acordo com o que a gente precisa para lá na frente, quando estiver lá em outubro, novembro, para ver se a gente está bem posicionado no campeonato. O que vocês acham? Eu acho que é bem maneiro. Inclusive o meu timão lançou agora um simulador de tabelas, que inclusive recomendo vocês conferirem. Digita simulador Meu Timão, que vai ser bem maneiro de você encontrar no Google. Outra coisa que eu recomendo você ver também é aqui, ó, bandostore.com, que já saiu inclusive as camisas que o Corinthians vai utilizar esse ano, né? É muito parecido inclusive com as camisas que eu já desenvolvi e mostrei aqui no Photoshop dentro do canal. Mas se você quiser adquirir ainda essas peitas aqui, meus amigos, que o Corinthians foi consagrado campeão paulista em cima da porcada, últimas chances ainda de você adquirir essas camisetas aqui, que querendo ou não, entraram para a história sim. É a reconstrução, o início da reconstrução do Corinthians você pode ter na sua coleção. Confere aqui embaixo a partir de R$ 69,00, bandostore.com, o link está na descrição e comentário fixado. Beleza, meus amigos? Dito isso, depois não digo que eu não avisei, depois que encerrarem aí as vendas com os vendedores que você vai clicar e vai adquirir lá, por um dia que não avisei, em breve estarão aqui dentro da Band Store também as camisas dessa temporada. E promete, meus amigos, na minha opinião, o Corinthians vai conseguir fazer um bom desempenho sim. A gente pode começar a analisar com mais tranquilidade a partir do momento que ele tiver todas as peças disponíveis, e agora já vai iniciar a Copa Sul-Americana, que eu também acho que é um outro campeonato que o Corinthians não pode desdenhar. A gente tem que jogar a vera mesmo, porque seria um título internacional, mais um para talvez aí o Corinthians ser campeão de tudo. Talvez não, sim, ganhando isso o Corinthians seria o campeão de tudo e seria um baita título interessante, né, pra gente ter na nossa história e poder ostentar essa alcunha de campeão de tudo. Massa, e sem contar todos os benefícios que a gente teria para disputar a Recopa, disputar a partida contra times europeus, ter um bom retorno financeiro, subir no ranking da Conmebol, voltar a disputar a Copa Libertadores sendo cabeça de chave, são benefícios incríveis que essa competição nos traria, e o Corinthians já por várias vezes bateu na trave, chegando em semifinal, e ano passado estava aqui para a gente ganhar se a gente fosse para a final contra o Cruzeiro. Então a gente vai falar muito disso também em breve aqui no canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Ano passado a gente pegou o bonde andando, porque a gente iniciou o canal no mês de agosto ou setembro, se eu não me engano. A gente estava em 18º na tabela, não me canso de dizer aqui, o Corinthians estava afundado em crise e a gente juntos conseguiu essa energia positiva pra gente conseguir essa arrancada, e o Corinthians melhorou pra caramba, tanto que agora o primeiro campeonato completo que a gente cobriu aqui no canal a gente foi campeão. Estamos dando sorte, meus amigos. Seja sempre muito bem-vindo aqui nos pré e pós-jogos. Nem sempre eu consigo fazer o pré-jogo, porque às vezes tem muito afazeres, muitas obrigações. Mas o pós-jogo eu sempre prometo fazer para vocês que eu tô assistindo aqui. Já gravo rapidão, já subo pro YouTube e a gente vai debatendo tudo isso juntos. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia. Vai Corinthians, acredita que esse Campeonato Brasileiro pode sim ser muito positivo pra gente. Não leva em base isso daqui que você viu com o time completamente em reserva. Vamos ver aí a partir da segunda rodada. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Que falou foi o Alisson e vai Corinthians, meus amigos.